Louvado seja o nome do Senhor. Aonde é bom nós podermos assim estar junto com os irmãos também, não somente aqui na nossa igreja, mas também junto com os irmãos, como nós temos estado também com os irmãos de Cabo Frio, com os irmãos de Baixo Lobo, com os irmãos também agora de Maria Helena também. E para nós é um prazer, uma graça poder estarmos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá um tempo em que não haverá mais essa separação, essa distanciação, vamos dizer assim, da igreja lá em Cabo Frio, da igreja livre. Vai chegar um momento que nós estaremos todos juntos em nome de Jesus. Aleluia. Aonde o Senhor há de vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E no domingo eu falava disso lá na igreja, lá em Cabo Frio, acerca do que Fabiana falou aqui. Nós cantamos esse louvor, as ruas de ouro, as ruas de cristais. E eu falava assim como o pastor, certa vez eu ouvi ele falando aqui, que aquilo pelo qual os homens têm se degladiado, têm lutado aqui nessa terra, que é por ouro, é por prata, a palavra diz que lá o pavimento será de ouro. Agora você imagina uma rua de paralelo, de pedra. Lá não, esse paralelo de pedra lá vai ser de ouro, para que nós possamos andar. E ali estará a presença do Senhor no nosso meio. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Isso é maravilhoso. Jesus a cada dia tem convidado a cada um de nós. Ele tem nos chamado a estar na tua presença, a estar ao teu lado, buscando. Porque não há outro Deus igual ao nosso Deus, é o Deus único. Maior é Jesus, como nós louvamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. E mediante a esse amor para com o Senhor, como foi aberto no Salmo, como o obreiro Fernando abriu no Salmo 84, um salmo tremendo, mostrando o cuidado, como eu já disse, o cuidado do Senhor para com os animais, para com os pássaros, quanto mais por cada um de nós. Pássaro eles que a palavra fala que ele também as alimenta e não tem faltado nada. Assim também o Senhor quer fazer com cada um de nós. Assim ele tem feito proposta, ele tem colocado o seu plano de salvação diante de cada um de nós, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor, nos ensinando, mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar, nos direcionando através da sua palavra, palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite acerca desse convite do Senhor, acerca desse plano de salvação que Ele tem para com cada um de nós, aonde a palavra diz que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar glória? Amém? Eu convido a igreja a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Aleluia. A partir do versículo do mesmo número. Lucas 18, a partir do versículo também de número 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Todos? Oh, glória. Lucas 18, a partir do versículo de número 18, onde o subtítulo diz acerca do jovem rico. E vamos ao texto. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho
observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E terás um tesouro, aonde, igreja? No céu. Guarda esse pedaço, tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você pode tomar o seu assento glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Bendito seja o teu nome. Um texto bem conhecido de cada um de nós, aonde fala de um jovem, de um homem, que a palavra diz que ele era rico, mas que queria herdar a vida eterna. E quantos nesse dia de hoje não desejam, não almejam no seu coração herdar a vida eterna? Assim como esse jovem. E já te digo uma coisa: é lícito, é saudável, como disse o nosso pastor, porque todos nós, ou a maioria, a gente deseja também estar um dia nessas ruas que são de ouros, como nós louvamos aqui, nesses rios que são de cristais, poder estar tomando posse assim, da presença do Senhor, poder estar junto ao lado daquele que nos criou, ao lado daquele que nos formou. Isso é lícito, é saudável. Devemos verdadeiramente pensar nisso, colocar e gravar a eternidade nos nossos olhos, almejar com ardente expectativa por esse momento, por essa vinda gloriosa do Senhor, e de poder ouvir do próprio Senhor: vinde bendito do meu Pai, possui o que é teu por herança. É dessa maneira que devemos trilhar nessa terra. É pensando a cada dia, colocando isso na nossa mente, no nosso coração. Porque sabemos que o intuito de Satanás é tirar, é roubar esse desejo de cada um de nós, daquele que foi criado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. O intuito dele é tirar, fazer com que nós não venhamos a buscar essa morada que o Pai disse que ele iria para o Pai, iria preparar para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso devemos sim buscar, fazer de tudo para poder estar um dia ao lado do Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, mas não por buscar a presença do Senhor, mas não por medo do inferno, mas sim por amor àquele que nos criou, àquele que nos formou, aquele que disse que iria para o Pai e queria preparar moradas para o Senhor. E não foi diferente com esse jovem, um homem rico. Aqui diz que ele era um mestre, ele era um príncipe, e chegou até Jesus, porque ele sabia das maravilhas daquilo que Jesus operava, dos milagres que Jesus fazia. Ele já era conhecido, o Senhor já era conhecido. E creio eu que Jesus, passando por ali, ele chegou até ele também,
Porque as pessoas iam de encontro ao Senhor, buscavam a presença do Senhor, muitas das vezes pelo alimento que perecia, ou por uma cura. Enfim, as pessoas iam de encontro ao Senhor. E esse jovem foi até o Senhor e disse para ele: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Perguntou ao Senhor. Assim como às vezes também nós perguntamos ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer mais de mim? O que eu preciso fazer? Aonde eu tenho que me acertar ou me consertar para poder um dia poder estar ao teu lado, um dia poder estar herdando essa morada que o Senhor preparou para cada um de nós? Muitas das vezes vem também em nós esse questionamento, a gente pergunta. Muitas das vezes não com voz altiva, mas sim no nosso pensamento, no nosso coração, em oração com o Senhor, falando ali com o nosso joelho dobrado. Tanto que a gente muitas das vezes ora e fala: Senhor, vê se é em mim algum caminho mau e ajuda-me. Porque a gente sabe que tem uma morada preparada para cada um de nós. E esse jovem fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. O que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração desse jovem, assim como Ele conhece o coração de cada um de nós aqui nessa noite, o Senhor se achega até ele e diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Muitas das vezes eu já disse isso aqui em outra oportunidade na igreja. Inclusive domingo eu falei também lá em Cabo Frio sobre isso, porque às vezes a gente pensa que a gente é bom, que a gente já é santo. Eu já disse certa vez aqui nessa igreja, porque eu vim de outra denominação, vim de uma igreja batista, e o fato de eu não mais estar envolvido com os pagodes da vida, nessa bagunça da vida, na bebedeira, eu já achava que eu já estava santo. Eu não traía minha esposa. Para mim, eu já era santo, eu já estava pronto para poder chegar, o Senhor me pegar e levar para os altos céus. Era como se eu estivesse andando já com aquela, como é que é o nome daqui? Auréola na cabeça. Eu já não faço mais nada, eu estou tranquilo. Eu entrei para a igreja batista, agora eu sou batizado. Eu não curto mais o pagode da piscina do Magiense, eu não vou mais. Eu não fico no meio dos colegas, ainda ficava um pouquinho ainda, mas eu já não fico muito na hora dos carnecedores, dos amigos. E para mim não, eu já sou bom, eu já sou santo. Tanto que o louvor, eu vou te lembrar o louvor de novo aquele de domingo. Porque tudo que há dentro de mim. Eu achava não, eu não vou cantar porque tudo que há. Porque muito que há dentro de mim. Porque eu achava que eu tinha coisa boa demais dentro de mim ainda. Eu era bom, eu já não fazia mais. Eu estava todo domingo numa denominação com uma gravatinha amarela bonita, com a roupa toda preta, um introdutor todo preparado, estava ali trabalhando, sorrindo com as pessoas, recebendo. Já estou no céu. Já estou pronto, já posso ser levado. Mas a gente vê e a palavra do Senhor vai mostrando para cada um de nós que é muito mais do que pertencer a uma denominação. É muito mais do que nós chegarmos aqui uma terça-feira de oração. É muito mais do que nós chegarmos aqui numa quinta-feira, num culto como o de hoje, ou no domingo, ou numa consagração no sábado pela manhã. Vai além disso. É não somente ser ouvinte da palavra, mas sim praticante da mesma. Louvado seja o nome do Senhor. E aos poucos o Senhor foi me mostrando através da palavra dele, mostrando para mim que eu era um pobre, um pecador, um necessitado da sua presença. Foi isso que Jesus, creio eu, que ele quis te mostrar para aquele homem também.
Onde ele disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Aí perguntou: sabe os mandamentos? E foi falando: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A palavra vai dizer no versículo de número 28, vai dizer assim: e disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. É como se ele dissesse: não, tudo isso aí eu já faço, eu já cumpro. Eu conheço os mandamentos. Eu pratico os mandamentos. Eu já estou pronto, eu estou preparado. É como eu disse da minha vida. Eu já estou santo na presença do Senhor. Não adulterarás, não adultero mais. Não furtarás, não roubo também mais. E assim vai falando. E muitas das vezes achamos que já estamos santos na presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Ainda há um caminho para que eu e você, nós tenhamos que prosseguir, até chegarmos a estar na presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que esse caminho, ele é estreito, ele é apertado. Louvado seja o nome do Eterno. Então ainda há uma luta. A palavra diz que o reino dos céus não é de qualquer maneira que nós vamos tomar, mas sim com esforço. Somente aqueles que se esforçarem hão de herdar o reino dos céus. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Pode ver que tem 2 pontos aí. Agora você imagina quando Jesus vira para aquele homem e fala assim: ainda te falta uma coisa. Imagina o pensamento que vem na sua mente. Imagina se o Senhor virasse para mim e para você e falar: Jorge, ainda te falta uma coisa. Aí você: meu Deus, o que será? O que eu estou fazendo de errado? Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo? Preciso acertar. Jesus vira para aquele homem e fala: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Qual a riqueza que existe dentro de cada um de nós nessa noite, que muitas das vezes tem impedido a gente de ter essa comunhão verdadeira para com o nosso Senhor? Que riqueza ainda nós temos guardado dentro de nós, a ponto de nós não abrirmos mão para poder estar na presença do Senhor? Quando Jesus disse para aquele homem: ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tem e terás um tesouro aonde? Nos céus. A palavra vai dizer que ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. A palavra, a cada dia, ela vem mostrando para cada um de nós critérios para que nós venhamos a estar na presença do Senhor, a ser chamados por Ele como filhos. E um desses critérios, que muitas das vezes tem sido deixado de lado no meio de muitos, principalmente lá fora no mundo, é a obediência. E obediência à palavra do Senhor. A obediência à palavra do Senhor. Como foi dito para que ele vendesse, como foi falado para que ele vendesse tudo quanto tivesse e repartir e dar aos pobres, aquele homem sai triste, porque como diz na palavra,
ele possuía muitas coisas. Ah, Jorge, você está falando para eu pegar o meu dinheiro, repartir, dar para todo mundo na rua aí? Não é nada disso. De maneira nenhuma. Essas riquezas que a palavra quer mostrar para mim e para você são coisas que ainda estão em nós. São coisas, às vezes, pequenas, que ainda está dentro de cada um de nós, que tem nos impedido da gente ter uma vida correta diante do Senhor, uma vida reta diante do Senhor, uma vida pura, uma vida santa na presença do Pai. De nós, a ponto de nós não sermos muitas das vezes ser firmes e constantes, sempre abundantes. Muitas das vezes eu falo começar pela minha vida, por isso que nos falo nessa noite também, porque muitas das vezes nossa vida ela vai oscilando, a nossa caminhada com o Senhor. Ora eu estou muito, buscando muito, ora eu estou desanimado, ora eu estou triste. Quando o Senhor quer de cada um de nós um equilíbrio, como isso eu ouvi certa vez do pastor aqui, eu peguei isso para mim. Já tem um tempo o pastor Ricardo falando acerca disso, de nós sermos equilibrados. Louvado seja o nome do Senhor. Nem naquele ímpeto todo de não vamos fazer, não, daqui a pouco não quero fazer mais nada. Não, equilibrado na presença do Senhor, com equilíbrio, sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que maior é o Senhor na nossa vida. E Ele sabe do meu coração, Ele sabe do seu coração, Ele sabe até onde eu posso ir, Ele sabe até onde você pode ir. Ele conhece. O Salmo fala que Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. Ele conhece, Ele sabe daquilo pelo qual eu tenho capacidade para poder estar fazendo, não porque de capacidade minha não, mas porque Ele me capacita, Ele nos capacita a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor, para estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. É Ele que dá a direção, é Ele que vai mostrar para mim e para você o caminho pelo qual nós devemos andar. Aquilo pelo qual nós precisamos abrir mão para poder estar na presença do Senhor. Mas muitas das vezes, como é difícil nós abrirmos mão de certas coisas para poder estar na presença do Senhor. Abrir mão muitas das vezes de uma programação, abrir mão de repente enfim, tantas coisas. E como nós temos visto, nós temos percebido, hoje uma das coisas que mais tem prendido aqueles que servem ao Senhor também é uma coisinha tão pequena, de repente 7 por 10, depende de cada um, chamado celular, que tem prendido a muitos. Isso é uma riqueza da qual a palavra também está falando aqui. Porque muitas vezes estamos ali agarrados, perdendo tempo assim, com coisas de celular, com redes sociais, enfim, com tantas coisas, e acabamos nos esquecendo do Senhor. Essa é uma também das riquezas, que muitas das vezes não temos conseguido abrir mão para poder estar na presença do Senhor. Esse mês agora foi concedido para que eu ficasse em casa 15 dias. Eu falo isso não para querer engrandecer de maneira nenhuma. O Senhor sabe do meu coração. Ele sabe do que eu estou falando nessa noite. E quando foi dado esses 15 dias, eu comigo, no meu pensamento, eu falei, eu tenho que arrumar algo para fazer acerca do reino de Deus, para o meu crescimento, enfim, mas para estar voltado para as coisas do Senhor. E eu coloquei no meu coração de, nesse período, eu poder estar buscando mais o Senhor. De poder estar mais em comunhão com o Senhor. Porque muitas das vezes, como eu falei, a gente oscila. A gente está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, como eu disse. E não é diferente comigo. Não pensa que tem super-homem que não tem.
Não tem aqui, não tem super-homem. Às vezes também, se a gente não se atentar, a gente vai se apegar dessa maneira também, oscilando e muitas das vezes mais embaixo do que em cima. E eu coloquei no meu coração esses dias de poder estar me separando para falar com o Senhor, de estar buscando mais do Senhor, porque eu sei que vai ser melhor para mim, vai ser bom para mim. Terça-feira nós estávamos aqui em oração, o pastor falou uma coisa que eu já guardei, pastor. Eu não sei quem foi o homem que falou do livro lá, eu lembro o nome, mas que falou que de uma casa sem oração, uma casa que é coberta de oração, uma casa sem telhado. É como se fosse uma casa sem telhado. Uma casa que não é coberta por oração é como se fosse uma casa sem telhado. Agora você imagina uma casa sem telhado. Está ali assim, a mercê de tudo quanto é tipo de situação que pode vir, a chuva, raio, enfim, tantas coisas que vai estar tudo aberto. E terça-feira a gente estava aqui em oração e eu já peguei também essa palavra para mim. Uma casa sem oração é como uma casa sem o telhado aberto. E eu coloquei isso no meu coração, falei, não, eu vou me fazer desse jeito. E assim, graças a Deus eu tenho feito. Já vai acabar as férias já, por dia já, só aí um pouquinho. Mas glória a Deus por isso. Mas que não seja essa oscilação que eu estou falando. Esses dias eu fui muito, eu fiz, e daqui a pouco não fiz mais. Mas que venha permanecer em nome de Jesus. Para isso, alguma riqueza eu vou ter que tirar de mim para poder estar fazendo a vontade do Senhor. E muitas das vezes, 15 dias em casa, você vai procurar tantas coisas para fazer, e já parece uma coisinha aqui, outro negócio ali, faz isso, que ajuda fulano lá na casa de Fernando, fulano na casa dele lá, vai na casa do outro, ajuda um, ajuda outro. E quando vai ver, o tempo passa e você não fez aquilo pelo qual você tinha colocado no seu coração, ou o Senhor tinha colocado no seu coração. Por isso eu estou falando dessas riquezas que ainda existe em cada um de nós, que muitas das vezes faz com que nós venhamos a estar resistindo. Não vou ler agora de manhã não, de tarde eu leio. Aí vai, não faz de manhã, daqui a pouco chega a tarde, não, antes de dormir eu dou uma. Aí dorme, vem outro dia, assim vai. Porque há riquezas ainda dentro de nós, assim como esse jovem, que quando o Senhor colocou o plano de salvação para ele, a palavra diz que ele sai entristecido, porque era muito rico e possuía muitos bens. Jesus a cada dia ele tem falado ao nosso coração. A cada dia Ele tem mostrado o seu plano de salvação para cada um de nós, através das mensagens, através da palavra do Senhor que tem sido ministrada aqui nesse lugar. Assim como também em nossa casa, quando estamos diante da palavra do Senhor, cumprindo Mateus 6,6, o Senhor tem mostrado para cada um de nós o plano de salvação que Ele preparou para cada um de nós, através da sua palavra. E muitas das vezes esse plano ele passa despercebido. Sabe por que ele passa despercebido? Porque assim como diz a palavra, esse tesouro que ele disse que ele está que terás, que nós vamos ter, não é aqui nessa terra, mas sim lá no céu. É lá nos altos céus. O problema é que muitas das vezes a gente vê todas essas coisas, falando desse jovem rico, ele pensou de ter essas riquezas, mas aqui na terra. Eu não estou dizendo que você tem que ser desculpa a palavra, miserável aqui nessa terra, não, de maneira nenhuma. Não é isso que a palavra quer mostrar para nenhum de nós. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, esse tesouro, é lá nos céus, não é aqui.
Porque Ele disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim como o Senhor venceu, nós temos também a capacidade de vencer. Nós temos a capacidade. Porque, como nós louvamos, maior é Jesus. Foi por cada um de nós o teu sacrifício naquela cruz do Calvário. Cada gota do teu sangue vertido foi por amor de cada um dos irmãos aqui presentes, para que nós tivéssemos vida, como eu já disse, e vida com abundância. Mas ainda há coisas em nós que precisam ser transformadas, que precisam ser tiradas, para que a gente venha almejar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É necessário nós abrirmos mão do mundo para poder viver para Cristo Jesus. Até porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E esse jovem amava as coisas do mundo. E quando foi posto para ele um plano, ele não abriu mão. Se nós andarmos um pouquinho na Bíblia, a gente vai ver um outro homem, pelo qual também foi posto o plano de salvação também para a sua vida, que está aqui em Zaqueu. O publicano, um homem que era pecador à vista da sociedade, um homem que roubava, um ladrão. E ele, sabendo que o Senhor iria passar por ali, os irmãos conhecem a passagem, ele sobe no sicômoro para poder ver Jesus. Mas antes que ele visse ao Senhor, o Senhor diz para ele: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus, entrando na casa de Zaqueu, todo o plano de salvação, assim como foi para aquele jovem também, foi colocado também para Zaqueu. Aí nós vimos a atitude diferente de um para com o outro. Não a atitude do Senhor, mas o coração do jovem e o coração de Zaqueu. Porque o plano do Senhor foi o mesmo. O plano foi o mesmo, de salvação para ambos ali naquele momento. Assim como ele propôs para aquele jovem, para que ele abrisse mão de tudo, ele também falou com Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Onde ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Olha a diferença. O jovem, quando recebe a palavra fala que ele sai triste. Mas quando o Senhor falou com Zaqueu, mandando ele descer, que hoje convinha que ele pousasse na casa dele, a palavra fala que ele desce, mas desce depressa, com júbilo, com alegria, porque o Senhor estava entrando dentro da tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava se direcionando, estava entrando dentro da casa de Zaqueu. E ali o Senhor foi falando com ele. E ele disse que se arrependendo dos seus pecados, Zaqueu se arrependendo dos seus pecados, confessando, de repente confessando: sim, eu roubava, eu fazia coisa errada. O imposto às vezes era um valor, cobrava outro. Mas deixa eu falar uma coisa: tudo que eu peguei, eu vou duplicar cada um, vou devolver quadruplicadamente. Eu vou devolver a eles. Depois que ele se arrependeu, se quebrantou diante do plano de salvação do Senhor para com a sua vida, o Senhor vira para ele e fala: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. De repente o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. Eu creio que sim. O Senhor está falando ao meu coração, no coração de cada um dos irmãos.
com os irmãos também que vão ouvir essa mensagem. Qual a riqueza que tem muitas vezes te impedido também de você ter uma comunhão com o Senhor? O que você tem de valor dentro de você que você não tem tirado, não tem abrido mão, tem dividido para com o Senhor? Uma vez que a palavra diz que Deus é um Deus que tem ciúme de cada um de nós. Ele tem ciúme, sabia disso? Ele tem ciúme quando ele vê essa divisão, ele sendo oferecido a ele um pedaço e a outra situação, uma outra riqueza. A palavra fala que ele tem ciúme, ele se entristece, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Cristo Jesus, para glorificar o teu nome, para exaltar a Ele. E quando nós colocamos a nossa vida, ora na presença do Senhor e ora fora da presença do Senhor, isso entristece aquele pelo qual nos formou, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que soprou em nós pela manhã de hoje o fôlego de vida. Para você e eu estarmos aqui de pé nessa noite, o Senhor foi nas nossas narinas pela manhã e soprou o fôlego de vida. Então dentro de cada um de nós tem algo tremendo, que é a presença do Senhor, o seu fôlego de vida. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! É por Ele que nós estamos aqui nessa noite. E mais uma vez, como eu disse, Ele está colocando um plano de salvação para cada um de nós. Para cada um de nós. Agora a decisão é minha, a decisão é sua. É sua, você que vai ouvir depois dessa mensagem. É você que vai decidir. A palavra fala que aquele jovem se entristeceu, porque era muito rico, e saiu triste, depois do plano de salvação do Senhor para a sua vida. Zaqueu se alegrou com a presença do Senhor na tua casa e se arrependeu dos seus pecados, e assim teve salvação, não somente para ele, mas também para toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Observa que quando a gente se entrega ao Senhor de todo o nosso coração, aqui para Zaqueu, a bênção ela veio não somente para ele, mas também para a casa dele. Porque o Senhor fala: hoje veio salvação a esta casa. Fala também da família de Zaqueu ali naquele momento, que também estava ali ouvindo a palavra do Senhor. De repente esse plano de salvação que você já recebeu no seu coração é o que você vai também levar para a sua casa, para a sua família. De repente para o seu pai, para a sua mãe, para os parentes, para que também eles sejam salvos através da palavra do Senhor, assim como o Senhor fez com cada um de nós. Porque mesmo estando em pecado lá atrás, ainda assim, o Senhor foi lá e nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então é possível também a eles também. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto que olha só o que vai acontecer a partir do versículo de número 23. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, aqueles que não abrem mão para estar na presença do Senhor. E o Senhor continuou dizendo: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E a palavra vai dizer que aqueles que estavam ouvindo, creio que os seus discípulos estavam por ali em volta. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Os discípulos, quando viram o Senhor falando do plano de salvação para aquele homem, e depois de Jesus ter falado quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos, ouvindo isso do Senhor, eles ficaram pensando: imagino eu, meu Deus, como que é esse negócio então? E falaram. E disse Pedro: não, aqui em cima.
E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Eles perguntaram ao Senhor. Então, Senhor, quem que pode salvar-se? O Senhor vira para eles e fala: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Para o homem impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vem, passa a vir às terça-feira para você ouvir um pouco das maravilhas do Senhor. Não vou falar aqui não, né, Gustavo? Vem para ver. Deus tem operado maravilhas no nosso meio. Até porque a palavra fala que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Corações têm sido quebrantados. Como fala na palavra, nós estamos falando. As pedras estão clamando, igreja. As pedras estão clamando. Pessoas que aos olhos humanos, aos nossos olhos, a gente via assim, aquele lá não tem jeito não. Deus está pegando, está trazendo para o seu meio, louvado seja o nome do Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Corações duros, coração de pedra, mas Deus está ali, ó, trabalhando, moldando, pegando o plano de salvação e mostrando. E as pessoas estão ali tomando posse, pessoas que aos nossos olhos não tinham condição. Era impossível, mas estão se quebrantando para a honra e para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. O intuito do Senhor é que todos se salvem. Aleluia. Ele não quer que ninguém se perca, porque nós fomos criados não para viver essa vida que o mundo tem oferecido aí fora, mas uma vida reta diante do Senhor, uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda há riquezas. Eu sou suspeito quando eu falo do pastor, porque eu gosto de ouvir o pastor pregando. E tem frases que eu pego e escrevo no meu serviço, assim na parede, acerca de uma palavra que ele falou, que quando nós não estamos nos alimentando da palavra do Senhor, daquilo que vem do céu para cada um de nós, da palavra do Senhor, é que provavelmente ou certamente estamos nos alimentando com os manjares que o mundo tem oferecido. Esse jovem não estava se alimentando da palavra do Senhor, mas não somente daqui das riquezas que ele tinha dentro dele, aquilo que vem de si, aquilo que é do alto, que é de cima, do Senhor, ele estava deixando de lado para trás e se alimentando com as iguarias que o mundo tem oferecido. Com o que o mundo tem oferecido. E se não buscarmos do alto, certamente vamos buscar as coisas aqui dessa terra. E quando nós buscamos as coisas que vêm dessa terra, a gente até fala que a gente conhece os mandamentos. A gente até fala que eu não sempre observei essa palavra. Eu conheço essa palavra. Eu conheço a palavra, desde pequeno, eu já conheço, eu conheço os mandamentos, eu conheço a palavra do Senhor, eu conheço os evangelhos, até cita textos, mas o coração distante da presença do Senhor. Porque esse jovem falou que ele desde a mocidade dele, ele observa a palavra do Senhor. Uma coisa é observar, outra coisa é a gente viver a palavra do Senhor. Uma coisa é a gente viver a palavra do Senhor. Por isso o Senhor nos chama nessa noite para vivermos em conformidade com a palavra do Senhor. A pegar tudo aquilo que Ele tem falado ao meu e ao seu coração e pegar e guardar na tábua do nosso coração,
para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus. É a cada dia, se esforçando, lutando, porque sabemos que o reino dos céus é tomado por esforço. Porque sabemos que tem sim uma morada para cada um de nós, aonde realmente as ruas são de ouro, os rios são de cristais, mas ainda há, como foi falado no começo, um caminho para cada um de nós, um caminho a ser percorrido. Mas tem como nós andarmos nesse caminho, porque a palavra fala que os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, eles não são penosos para nenhum de nós. É com luta, é com dificuldade? Sim, é com luta, com dificuldade, mas vai valer a pena quando a gente chegar diante do Senhor, ainda com os olhos cheios de lágrimas, e o próprio Senhor ele vir sobre cada um de nós, enxugando as nossas lágrimas e dizer: vinde bendito de meu Pai, e possui o que é teu por herança. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. E a promessa é para mim, para você. Basta nós tomarmos posse da promessa. A promessa foi também para esse jovem, mas a palavra fala que ele se entristeceu e saiu triste, porque era muito rico. A promessa também era para Zaqueu. Zaqueu desce com alegria, com júbilo, e toda a sua casa foi salva. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa foi para tantos homens aqui na palavra do Senhor. Se nós formos falar, a gente fica aqui a noite toda falando de todas as promessas que o Senhor deu para cada um deles, assim como deixou também para cada um de nós. Então o Senhor nos convida mais uma vez nessa noite a vivermos em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que possamos tomar posse. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo eu falava também sobre santificação, não nesse texto, num outro texto, falando acerca de Daniel, um jovem que decidiu abrir mão das iguarias do mundo para viver para Cristo Jesus. Abriu mão de tudo, mas ali, mediante a sua obediência, foi liberto dentro da cova de leões. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram salvos, libertos dentro da fornalha ardente aquecida 7 vezes mais. Mas ali estava o quarto homem, juntamente com cada um deles. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós nesses dias. Porque dias difíceis virão. Dias difíceis virão. E se nós não estivermos alicerçados na palavra do Senhor, edificados na palavra do Senhor, o mundo ele há de nos tragar. Os leões, vamos dizer assim, eles vão nos tragar. A fornalha, o fogo, ele vai nos queimar. Mas se estivermos firmados na palavra do Senhor, o Senhor é Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe por essa simples palavra nessa noite, em nome de Jesus. Por essa simples palavra nessa noite. Que nós venhamos a cada dia nos examinar, ver quais são as riquezas que estão dentro de cada um de nós, que às vezes nos impede de ter uma comunhão verdadeira com o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. Pastor Ricardo, aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Amado, certa feita alguém me falou que o pastor no leito de hospital e as irmãs e os irmãos de oração foram lá e falaram: pastor, a igreja está orando por ti,
A igreja tem clamado ao Senhor, nós cremos no milagre, nós cremos que o Senhor vai sair dessa situação. Aí a palavra do pastor, que muito enfermo estava, foi: se o Senhor me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Então eu não temo a mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Isso fala desse desejo, amado, desse anseio pela presença de Deus, por estar com o Senhor, em ter comunhão plena com o Altíssimo. E certamente, amado, aquele que nasceu de novo, esse é o anseio da sua alma, é ver o Senhor como Ele é contemplar a sua face, é gozar da sua presença eterna. E tudo aquilo, amados irmãos, que de fato a glória mostra que o céu tem de exuberante, nada se comparará com a presença de Deus. Nada. Absolutamente nada. Lendo a palavra de Deus essa semana e orando, a palavra fala, quando Deus cria tudo, Ele cria os animais, a Bíblia diz que Deus pega os animais e apresenta a Adão e fala para que Adão desse nome. Deus pega os animais e apresenta: aqui, meu filho, participa comigo daquilo que eu estou fazendo. A Bíblia diz que Deus dá um sono a Adão e da costela forma a mulher. Da mesma forma, Deus vem e apresenta a Adão. E houve talvez um dos fatos mais catastróficos da terra, a queda do homem. E desde lá, Deus persegue o homem para a salvação. É o que está escrito. Quem vai se salvar? Como que o homem vai se salvar? Aí Jesus fala: aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele estava falando: a salvação não vai vir de homem, nem por obra de homem, mas por minha própria obra, pelo meu feito, pela minha graça, pela minha bondade, porque eu quero ter comunhão com vocês novamente. Eu quero que vocês voltem a gozar da minha presença novamente, experimentar da minha gloriosa presença. Aleluia. E esse é o anseio da minha alma. Já disse aqui, torno a repetir, um dos textos que mais fica em minha alma é a Epístola de João, 1 João 3, versículo 1 e 2. João fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Quando Deus arrebata João em espírito, a Bíblia diz que João em espírito chora, e o céu não é lugar de choro, o céu é lugar de alegria, de gozo, plenitude. Ele fala: não chore, meu filho. Aí ele fala: Senhor, eu estou chorando não pelo céu, não pela glória, não pela sua presença, porque eu estou vendo o livro e o selo, e ninguém há que possa abrir. E ele diz que vê o cordeiro como tendo sido morto, e ele fala: eis ali, João, o cordeiro de Deus, a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã. Ele vai abrir o livro e desatar os selos, João. Ele está falando: não precisa chorar, a salvação, a obra salvífica já foi realizada. Oh glória, oh glória, na pessoa bendita de Cristo Jesus nosso Senhor, o amado de nossa alma, aquele que um dia nós o veremos como Ele é. Maravilha, aleluia, aleluia. Se pela vida ou pela morte nós o veremos, amado. Se pela vida ou pela morte nós o veremos como Ele é. Nós só temos que fazer como Levítico diz. Oh glória, eu estava lendo isso essa semana. A ordem de Deus para o sacerdote é: o fogo do altar não pode se apagar, o fogo do altar tem que permanecer aceso perpetuamente. A ordem é: pega a lenha e taca fogo. Bota lenha no altar e não permita o fogo se apagar,
Quando se apagar, troca a veste, tira cinza e traz lenha novamente. É o que Paulo estava falando. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando, se lance no altar constantemente como sacrifício, que eu, com a minha presença, te manterei aceso com fogo do meu espírito. Com fogo do meu espírito. Como Moisés viu a sarça que queimava e não se consumia, ou seja, a presença de Deus não tem fim. Se Ele começou a obra, Ele vai terminar, irmão. Ele está falando, só se lança na minha presença, só se lança na minha presença, só me ame, só se entregue, só se dedique, só olhe para mim, não olhe para a adversidade, para a luta, para as dores, enfermidade, calúnia, decepção, tristeza, dor, não olhe para nada disso, por vento, tempestade, só olhe para a minha presença, que você vai chegar à terra prometida. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua graça, a sua gloriosa graça, o favor que nós não merecíamos. Ele veio até nós e nos salvou, Ele veio nos redimiu. Nós estávamos leprosos, sujos, e nós falamos simplesmente uma coisa: Senhor, se quiseres, pela sua soberania, pela sua graça, pode nos tornar limpo. E Ele com seu amor falou: eu quero ser limpo, ser curado desse mal, ser livre, ser liberto. Pelo seu favor, aleluia, pela bendita graça, o qual Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para fazer o bem, a curar, a libertar, a salvar, a tirar do calabouço, da morte e trazer para a vida. Bendito o favor de Jesus, nós te amamos, Senhor. Pai querido e santo, diante do Senhor por meio da oração, o acesso que outrora foi aberto pelo teu Filho, quando o véu do templo se rasgou do alto a baixo, ali estava dizendo que a sua gloriosa presença, agora nós temos acesso novamente à sua gloriosa presença. Oh Jesus, muito obrigado por nós termos acesso novamente. Não precisamos de sacerdote, mediadores e medianeiros. Senhor, o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, o Senhor, rompeu o véu, a sua carne, e hoje, Senhor, nós temos acesso a levantar a nossa voz a Ti, em oração, Senhor, em humildade e súplica, reconhecendo que nós somos pó e cinza, somos pecadores fins. Ó Deus, que não fizemos outra coisa senão pecar em nossas vidas. Mas, Pai querido, diz Paulo em Efésios que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou em Cristo Jesus. Aleluia. E o apóstolo ainda falou que nenhuma condenação há. Não há nenhuma sequer, Senhor, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu glorioso Espírito. Cheque massuri de cai, alamanto e nefácia, que é massuri de candarai. Oh Deus de Israel, não há maldição hereditária, não há feitiço, não há bruxaria, não há olhar de inveja, contenda, Pai querido e santo. Satanás, ele tem que morder a testa, Senhor, porque nenhum dos seus pode ser tocado senão pela tua permissão. Oh Pai querido, e tudo que acontece com o santo é
é para o aperfeiçoamento, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós só te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O teu amor nos envolveu, o teu amor nos atraiu, o teu amor, Pai querido, nos constrangeu, o teu amor nos salvou, Jesus. Por isso te rendemos graça, por isso, Senhor, te pedimos, nos ajuda muitas das vezes a nossa pouca fé, que jamais a gente venha retroceder como esse jovem retrocedeu, que a gente venha abrir mão, Senhor, das ninharias, porque não são riqueza, são ninharia diante da sua gloriosa presença, Senhor. Nada se compara ao Senhor, nada, Senhor. Dinheiro, fama, riqueza, sucesso, mulher, sexo, droga, reconhecimento, roupas, carro, joia, relógio, nada se compara à sua gloriosa presença. Nada, Senhor, nada. Absolutamente nada se compara. Oh Deus de Israel, nos cerca de perto, por favor, Senhor. Aquece o nosso coração, acende a chama, remove a poeira, tira a frieza, tira a timidez, tira o abatimento. Ó Deus, levanta, restaura, vivifica. Só o Senhor pode fazer, Pai querido, a chama do altar se acender novamente, Deus. A Ti clamamos, a Ti suplicamos. Toca os teus filhos, aqueles que te pertencem, aqueles que são teus, porque não são de ninguém, são teus. O Senhor o comprou com seu sangue, eles pertencem ao Senhor. Por isso, Senhor, cuide de cada um deles, desde o menor até o maior, Pai querido, nas coisas mais elevadas até na mais simples, Senhor, até na mais simples. Nós clamamos a Ti nessa noite e agradecemos ao Senhor por ouvir a Tua doce e graciosa voz, a voz do Teu Espírito Consolador, o Espírito que consola, que traz a luz, que dá entendimento, que tira a confusão, Pai querido, que nos aquece, que nos tira da tristeza, do abatimento, o Seu precioso Espírito. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em todas as coisas. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, que toda sorte de bênção possa estar derramada sobre o Teu povo, a Tua igreja, sobre Teus filhos e os filhos dos Teus filhos, Senhor, venham ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós cremos na bênção que está depositada em Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então sobre nós, Senhor, repousa essa bênção, Pai. Abençoai a nossa casa, a nossa família, esposas, esposos, filhos, netos. Abençoai, Senhor da glória. Abençoai. E qualquer maldição proferida, o Senhor tem poder de transformar a maldição em bênção para a glória do Teu próprio nome. Assim nós oramos, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará para a glória do Seu próprio nome. Nós oramos certo da vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Domingo estaremos aqui permitindo ao Senhor a partir das 19 horas para exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Não falte. Venha adorar o Criador. E como Jorge bem disse, e eu anseio por esse momento, chegará um dia que não precisará mais de culto e nem de templo. Porque diz Apocalipse que o Senhor é o próprio templo. E lá nós vamos estar na presença para nunca mais sair. Lá Ele é a luz, Ele é o sol da justiça, e a gente vai estar lá, adorando ao Senhor, junto com Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, João, Lucas, com todos, com eles, com a irmã Sandra Lopes, com todos, amados, com todos aqueles que foram
a gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Pela fé, a gente vai estar lá. Amém, amados? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê e que recebe. Se você é um desses, diz amém. Amém. Amém? Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, quem impedirá? Foi Ele que operou. Ninguém pode impedir. A todos a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amado, na primeira ou na segunda semana do mês, nós vamos ter a ceia do Senhor e a gente vai comunicando mais próximo. Deus abençoe.